uma história antes de ir dormir. Hoje vamos contar a história de Davi e Golias. Na época em que Saul era rei de Israel, os filisteus entraram em guerra contra eles. Entre os filisteus existia um soldado gigante chamado Golias. Ele era muito alto e usava uma armadura bem pesada. Ele tomou a frente na batalha e falou para o exército de Israel que mandasse um soldado para lutar sozinho com ele. Assim, não precisariam entrar todos em guerra. Mas o exército de Israel não mandou ninguém. Estavam todos com muito medo daquele gigante enorme. Todos os dias, Golias vinha à frente e fazia a mesma proposta. Mas ninguém aceitava o seu desafio. No exército de Israel, existiam 3 soldados que eram irmãos. Eles eram filhos de Jessé. Eles tinham, entre outros irmãos, um irmão caçula que se chamava Davi. Ele ainda era muito jovem, por isso ainda não tinha idade para ir para batalhas. Então ele cuidava das ovelhas de seu pai. Certo dia, Jessé chamou Davi para ir até o campo de batalha para levar comida para seus irmãos e ver como eles estavam. Quando Davi chegou lá, Golias estava à frente de batalha, desafiando o exército de Israel, e todos os soldados israelitas estavam morrendo de medo. Quando Davi viu que Golias estava afrontando a Deus com suas palavras, ficou indignado. A indignação de Davi chegou até o rei Saul, que mandou chamá-lo. Quando chegou diante do rei, Davi se ofereceu para encarar o gigante. Saul achou improvável que Davi pudesse vencê-lo, mas ele insistiu, dizendo que já tinha matado um urso e um leão para proteger as ovelhas de seu pai. Ele disse que Deus o ajudou nesses desafios e iria ajudá-lo também agora, já que seu exército estava sendo afrontado. Então Saul concordou e emprestou a Davi sua armadura real. Mas ela era grande e pesada demais para ele. Então Davi tirou aquela armadura e foi até o riacho. Ele escolheu 5 pedrinhas, pegou sua tiradeira e foi à frente de batalha para falar com o gigante filisteu. Quando Golias viu o pequeno Davi se aproximar, zombou dele, mas ele não se deixou intimidar. Ele enfrentou o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Golias se aproximou, Davi pegou uma de suas pedras e atirou com sua funda, atingindo em cheio a testa do gigante, derrubando ele no chão. Quando os filisteus viram que o gigante tinha sido derrotado, fugiram apavorados, entregando a vitória nas mãos de Israel.
Davi confiou em Deus para encarar um desafio gigante e a vitória que parecia impossível aconteceu. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho. Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Adão e Eva. No princípio de tudo, quando Deus estava criando todas as coisas, Ele decidiu criar um ser que fosse parecido com Ele. Então, do pó da terra, Deus criou o homem e, depois de formá-lo, soprou em suas narinas o fôlego da vida. Assim, o homem se tornou um ser vivente. Deus levou o homem para morar em um lindo jardim que ele mesmo tinha feito, chamado Jardim do Éden. Esse jardim tinha muitas árvores frutíferas e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então falou com o homem que ele poderia comer de todos os frutos do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse desse fruto, com certeza morreria. Depois de dar as instruções, Deus olhou para o homem e achou que não seria bom que ele ficasse sozinho. Então decidiu fazer uma companheira para ele. Para isso, Deus fez o homem dormir profundamente. E enquanto isso, ele formou a mulher de uma de suas costelas. Quando o homem acordou e viu a sua companheira, ficou muito feliz. A mulher também ficou muito feliz com seu companheiro e com o lindo jardim em que iriam morar. Eles estavam nus, mas não sentiam vergonha. Certo dia veio uma astuta serpente falar com a mulher e tentou confundi-la, perguntando se Deus a proibiu de comer os frutos do jardim. Mas a mulher sabia que só tinha um fruto que era proibido e que, se comesse, ela morreria. Aquela serpente queria mesmo enganar a mulher, então disse a ela que ela não morreria ao comer aquele fruto, mas sim se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando a mulher olhou para o fruto proibido, viu que ele era muito apetitoso. Além disso, ela poderia se tornar como Deus. Então ela pegou o fruto e comeu. Depois de comer, deu também ao homem, e ele também comeu. Assim que comeram o fruto, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Por isso, se cobriram com folhas de figueiras. Quando eles ouviram os
passos de Deus chegando no jardim se esconderam dele. Quando Deus chamou pelo homem, ele respondeu que se escondeu porque estava com vergonha da sua nudez. Então Deus perguntou se ele comeu do fruto que ele proibiu comer, e ele colocou a culpa na mulher. A mulher colocou a culpa na serpente. Então Deus falou com a serpente que, por enganar a mulher, ela seria um animal rastejante e inimigo dos outros animais. Depois, Deus falou com a mulher que, por desobedecer, daria à luz seus filhos com grande sofrimento. E, por fim, Deus falou com o homem, que também desobedeceu, dizendo que teria que trabalhar duro para produzir o alimento para ele e para sua família. Deus então chamou ao homem Adão, e Adão chamou sua mulher de Eva. E depois de vesti-los com roupas de pele de animal, Deus os tirou do jardim do Éden e colocou anjos para guardar a sua entrada. Deus protegeu o homem e a mulher de comer do fruto da árvore da vida, porque se eles comessem, ficariam na condição de desobedientes para sempre. Deus já tinha um plano para redimir a humanidade. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da estátua de sal. Era uma vez um homem chamado Ló. Ele era sobrinho de Abraão e morava na cidade de Sodoma, no vale do Rio Jordão. Sodoma era um lugar muito próspero, mas as pessoas de lá eram muito perversas. Certo dia, Abraão recebeu a visita de 3 anjos que anunciaram a chegada de um filho na sua velhice. Deus iria formar um povo através de Abraão e Sara. Eles ficaram muito felizes com a notícia, mas ao se despedirem de Abraão, os anjos contaram a ele uma outra notícia. O Senhor os enviou a Sodoma para ver se é verdade toda a perversidade que ele tem ouvido sobre aquela cidade. Abraão sabia que se os anjos chegassem em Sodoma e encontrassem grande maldade, a cidade iria ser destruída. Por isso, depois que os anjos foram embora, ele foi falar com o Senhor. Afinal, seu sobrinho estava morando em Sodoma com sua família. Ele perguntou se o Senhor iria destruir a cidade só por causa das pessoas más que moravam lá. Ele queria saber se Deus destruiria as pessoas boas também. Mas o Senhor disse que se encontrasse 10 pessoas justas em Sodoma, não as destruiria. Quando os anjos chegaram lá, Ló estava na entrada da cidade e, vendo que eram estrangeiros, insistiu para que ficassem em sua casa para jantar e passar a noite antes que seguissem viagem. E eles foram.
Quando terminaram de jantar, os homens de Sodoma bateram na porta da casa de Ló e mandaram que ele os entregasse aos estrangeiros para que eles machucassem eles. A maldade era mesmo muito grande naquela cidade. Ló tentou conversar com eles, mas de nada adiantou. Eles partiram para cima de Ló com violência, e quando isso aconteceu, os anjos feriram aqueles homens maus com cegueira, e eles ficaram completamente desorientados. Em seguida, os anjos falaram para Ló sair com sua família da cidade imediatamente, pois eles iriam destruir tudo. Ló tentou convencer os noivos de suas filhas a saírem da cidade com ele, mas eles não acreditaram em Ló. O dia já estava amanhecendo e Ló ainda não tinha saído da cidade. Então os anjos voltaram até ele e os tiraram de lá à força, dizendo para eles irem para as montanhas para salvar sua vida e que não olhassem para trás, porque a maldade daquele lugar era muito grande e por isso Deus iria destruir tudo. Eles explicaram que foram enviados por Deus para resgatar Ló e sua família e ressaltaram mais uma vez para que não olhassem para trás, e eles partiram. Quando chegaram à cidade vizinha, Deus fez chover fogo do céu e destruiu toda a cidade de Sodoma juntamente com sua maldade. Mas ao ouvir o barulho da destruição, a esposa de Ló olhou para trás e imediatamente se transformou em uma estátua de sal. Ló foi com suas filhas para as montanhas e por lá ficou. A obediência de Ló trouxe livramento para ele, mas a desobediência de sua esposa a deixou desprotegida. Obedecer é sempre o melhor caminho a seguir. Deus nos ama e quer sempre o melhor para nós. Se o amamos, o obedecemos. Agora chegou a hora de dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Ai, tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Moisés. Há muitos e muitos anos atrás, o povo de Israel vivia no Egito. Eles foram feitos de escravos pelo faraó, rei do Egito. Mas mesmo sendo escravos, eles eram um povo abençoado por Deus. Então, eles eram fortes e muito numerosos, e isso estava preocupando o faraó. Ele começou a pensar que o povo de Israel, chamados de hebreus, poderiam se tornar tão numerosos que dominariam todo o Egito. Então, Faraó teve uma ideia muito perversa. Ele ordenou que todos os meninos que nascessem entre os israelitas fossem jogados no rio Nilo. As meninas poderiam viver, mas os meninos não. Quanta maldade! Certo dia, um casal hebreu teve um lindo bebê. Eles o amavam muito
e por isso o esconderam para que não fosse jogado no rio. Mas eles não puderam esconder o menino por muito tempo, porque ele foi crescendo a cada dia que passava. Então, sua mãe teve uma ideia. Ela fez um cesto bem seguro à prova de água, colocou o bebê no cesto e corajosamente colocou o cesto no rio. A irmã do bebê ficou escondida à margem do rio, observando o cesto para ver o que aconteceria. De repente, chegou na beira do rio a filha de Faraó. Quando ela entrou na água, ela viu o cesto e pediu a uma de suas servas para pegá-lo. Quando ela olhou para dentro do cesto, viu um lindo bebezinho. Ela percebeu que ele era hebreu e pensou que ele tinha sido abandonado. Nesse momento, a irmã dele chegou até a filha de Faraó e ofereceu de encontrar uma mãe hebreia para amamentar o bebê. Ela gostou da ideia. Então, a menina chamou sua mãe, que era a mãe do lindo bebezinho, para ir falar com a filha de Faraó. E por um milagre, a vida daquele menino foi poupada. Sua mãe o amamentou e quando ele estava maiorzinho, foi entregue à filha de Faraó. Ela o adotou como filho e colocou o nome dele de Moisés, que significa nascido das águas. Deus guardou Moisés naquele rio e nem Faraó pôde impedir que ele se tornasse mais tarde aquele que libertaria o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus tem um propósito em tudo que faz. Deus tem um propósito para você. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o teu soninho. Tchau. Que soninho. Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Daniel na cova dos leões. Era uma vez um rei chamado Dario. Ele era rei na Babilônia, um reino muito grande na antiguidade. O reino de Dario era tão grande que ele tinha muitos ajudantes. Um dos ajudantes do rei Dario se chamava Daniel. Ele era diferente dos outros ajudantes, porque ele era hebreu. Por isso, acreditava no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aquele que criou todas as coisas. Por isso, ele fazia seu trabalho de ajudante com muito capricho e dedicação. E isso deixava o rei Dario muito feliz. Mas tinham alguns ajudantes que não gostavam de Daniel, porque tinham inveja dele. Então, eles bolaram um plano para se livrar de Daniel. Primeiro, eles ficaram observando Daniel de perto para ver se pegavam ele fazendo alguma coisa errada.
Mas não deu certo, porque não encontraram nenhuma falha em Daniel. Ele amava muito a Deus e por isso era sempre obediente e dedicado em tudo o que fazia. Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. E os ajudantes invejosos que não gostavam dele perceberam que ele fazia isso e tramaram um plano malvado. Eles foram até o rei Dario e falaram para ele que seria bom que ele criasse uma lei que proibisse as pessoas de adorar a outro que não fosse o rei Dario. Eles ainda falaram que o castigo para a desobediência a essa lei deveria ser a cova dos leões. O rei, sem saber que eles estavam bolando um plano malvado, assinou a tal lei. Daniel ficou sabendo da nova lei, mas ele sabia que precisava obedecer a Deus, mesmo que fosse contra a lei dos homens. Ele sabia que ao orar estava arriscando sua própria vida, mas preferiu obedecer a Deus. Por isso, Daniel continuou orando a Deus 3 vezes por dia. Os ajudantes invejosos, que não gostavam de Daniel, ficaram só esperando ele orar para denunciar ele ao rei. Quando eles denunciaram Daniel ao rei Dario, ele ficou muito triste, porque gostava muito de Daniel e sabia o quanto ele era dedicado e caprichoso em seu trabalho. Mas como ele tinha assinado a tal lei, ele não podia impedir o castigo de Daniel. Então, Daniel foi condenado à cova dos leões. O rei foi então falar com Daniel e disse que gostaria muito que o Deus dele o livrasse da morte. Em seguida, Daniel foi jogado na cova dos leões. Naquela noite, o rei Dario ficou tão preocupado com Daniel que não conseguiu comer nem dormir. E quando o dia amanheceu, ele foi correndo até a cova dos leões para ver o que tinha acontecido. Quando o rei chegou lá, ele teve uma grande surpresa. Daniel estava vivo e os leões nem sequer tocaram em Daniel. Deus deu a ele um grande livramento. E quando Daniel saiu da cova dos leões, disse ao rei que seu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. O rei ficou muito feliz por Daniel, mas ficou furioso com os ajudantes invejosos que tinham tramado esse plano tão malvado. Por isso, condenou eles à cova dos leões e eles não tiveram livramento.
O rei Dario ficou impressionado com o poder de Deus. A obediência a Deus é sempre o melhor caminho a seguir. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho. Tchau.